hoje faleceu Eriksson. Pra quem não sabe, o Eriksson, o Steven Eriksson, ele é um treinador muito importante de sucesso no futebol europeu. Assim, ele teve sucesso com o Gothenburg, tá? Com a Lazio, com o Benfica, com o Leicester, treinou o City também. Mas ele é muito mais conhecido por seus trabalhos em Copas do Mundo, treinando a Inglaterra em 2002 e 2006, levando a seleção às quartas de final. Um trabalho no México que não durou até a Copa do Mundo, apesar de ter ajudado de uma certa forma a se classificarem, mas treinando também a Costa do Marfim. Foi a primeira, acho que na primeira Copa da Costa do Marfim em 2010. Então eu consegui treinar 3 Copas seguidas, né? E assim, é um treinador de muito sucesso. É um treinador que conseguiu grandes títulos, né? Não só no seu país, na Suécia, como também fora, né? Ele ganhou várias coisas com a Lazio, ganhou com o Benfica. E assim, ele teve muito sucesso na sua carreira, apesar de acreditarem que ele ficou muito mais no futebol antigo, né? Que ele encerrou a carreira dele em 2019, né? Inclusive eu queria relatar o último trabalho dele, que foi para essa seleção aqui, das Filipinas. Ele tinha propostas para poder um dia treinar o Curitiba, né? Só que acabava não se avançando. Mas assim, o trabalho dele nas Filipinas foi bem interessante porque ele foi um trabalho que assim, ele leva as Filipinas para sua primeira Copa da Ásia. E é uma seleção só com jogadores locais, alguns gringos que sim se naturalizavam, como o Straub, né? Que foi um deles. O Scholler, né, que inclusive marcou um gol para Filipinas. Mas assim, o trabalho dele para Filipinas ele foi um trabalho bastante importante para o país, assim. É porque o trabalho dele não foi tão bom assim. Quer dizer, não que seja tão bom. Eu acho que ele só de ter levado as Filipinas já é uma coisa interessante. Mas foi um trabalho que tipo a seleção perdeu os 3 jogos, assim, mas conseguiu marcar gols. Ele, inclusive marcou no gols contra a Kirguistão. Foi o último jogo, foi um jogo, acho que foi 2-3, foi o melhor jogo das Filipinas, que o primeiro acho que enfrentou a Coreia do Sul, depois perdeu para uma outra seleção, mas saiba que essa foi a primeira participação das Filipinas em uma Copa na Ásia. Então, assim, o Eriksson ele conseguiu o trabalho dele até que de certa forma um legado ali, porque ele leva uma seleção com nenhuma expressão, pouca expressão no futebol mundial para uma Copa da Ásia e treina essa seleção. Ele quase consegue um empate, né? Mas infelizmente ele perde os 3. Aí depois ele para, ele se aposenta e aí antes ele descobre um câncer terminal que, bom, a gente sabe o que aconteceu. Ele fez até um documentário, chegaram a fazer uma partida amistosa com ele. Acho que lembrar o trabalho dele nos Azalcos é muito lembrado por isso, por conseguir essa conquista aí para as Filipinas. Mas o trabalho que ele sempre vai ser muito lembrado mesmo foi na Copa de 2002 e 2006, que ele montou uma Inglaterra muito forte e ele leva essa seleção para umas quartas de final, em 2 vezes seguidas. Quase que ele leva para uma semifinal, mas leva para umas quartas de final. Inclusive, eu vou lembrar muito daquele jogo entre Brasil e Inglaterra, que foi o jogo de 2002, que a Inglaterra chegou a vencer o Brasil, só que tomou a virada. Eu acho que é isso que aconteceu mesmo. Realmente, teve aquele golaço do Ronaldinho. Eu lembro detalhes sempre daquele jogo, porque foi um jogo bastante importante para quem assistiu. Eu acredito que foi até o melhor jogo da seleção brasileira. Porque a Inglaterra deu muito trabalho, principalmente com o Beckham. Mas assim, se o Eriksson vai levar isso pro seleção, é que ele conseguiu encantar muito futebol pós-moderno, né? Sim, ele participa. Assim, eu fico um pouco feliz de ele não ter entrado muito nesse futebol moderno, sabe? De hoje que tem essa questão de VAR, tá dando muito mais dor de cabeça. Ele pegou um momento do futebol ainda antigo e ele encerra esse momento bem. Ele ganha muitos títulos, ele
Ele treina também outros países, treina no Emirados Árabes, treinou a China, mas, assim, esse último trabalho dele, por Filipinas, pode se considerar um trabalho de sucesso porque ele leva uma seleção frágil, ele participa de tudo isso, ele joga um campeonato lá de qualificação e leva essa seleção realmente para jogar a Copa da Ásia. Então foi um bom trabalho dele, que ele finaliza com êxito, ele finaliza bem, e a gente se despede dessa lenda aí. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ative o sininho e obrigado, Ellison. Eu assisti muito futebol, eu nunca vou esquecer os seus trabalhos na Copa do Mundo de 2002, 2006 e até de 2010 você leva a Costa do Marfim para sua primeira Copa do Mundo. Então, parabéns, cara, parabéns.